Shalom, queridos, graça e paz. Vamos continuar com os livros históricos. Hoje vamos ver o livro de Ruth e Shemuel Aleph e Shemuel Bet, que seria a primeira e segunda Samuel, segundo a Bíblia hebraica. Livro de Ruth. Livro de Ruth. Tá bom? Ele faz parte dos livros históricos. Página número 12. Este livro apresenta, dentre outros do Antigo Testamento, uma das tipologias do símbolo de Jesus Cristo e uma cristologia veterotestamentária, ou seja, como nós já vimos em tipologia, simbologia, vamos ver muitos tipos de Cristo, tipos, símbolos de Cristo, e vai se usar muito a palavra remissão, o parente remidor. E esse é o princípio que nos leva à salvação, a remissão, o resgate, o parente resgatador, remidor. Então, nós temos aqui um exemplo muito lindo no livro de Ruth, a tipologia, de Boaz, como o Cristo, o que redime, o que resgata. Nós vamos ver alguns personagens, vamos ver a simbologia de cada um deles, cada um deles pode significar. Então temos uma ideia muito linda aí, dessa história nos trazendo um texto aí maravilhoso, onde uma moabita passa a ser inserida na genealogia do Messias, tá bom? Muito bom, a autoria ela é desconhecida, apesar de não sabermos quem é o autor do livro. Há quem sugira que é o próprio Shemuel, o próprio Samuel que está escrevendo. O nome Ruth significa amizade. Amizade. Ruth se escreve assim, Resh em hebraico, Resh, Vav e Tav. Resh, Vav e Tav. Resh, Vav e Tav. Começando da direita para a esquerda. Da esquerda. Resh, Vav, Tav. Ruth. Não tem Ruth, essa mania de português, ou faz parte da língua brasileira de colocar vogalizar tudo no final. Ping, pong, ping-pong. Em inglês, ping-pong. Ping, pong. Tudo que termina com mudo, nós temos uma tendência a colocar a vogal A ou a vogal E, principalmente. Então, no hebraico, existe muito zelo por fechar consoantalmente o nome. Então, além de não ser porque esse som de é o resh, het, é diferente, perdão, het, ou het, arrasta a garganta. Então, aqui é Ruth. Se pronuncia o T no final, Ruth, Tav. Por quê? Essa é a diferença das letras, Tav, Resh, Vav e Tav. Resh, se vocês lembram, é cabeça, algo alto. Cabeça, Rosh Hashanah. Vav significa prego. E Tav significa cruz. Resh, Vav, Tav, Ruth. Alto, cabeça, em cima, levantar também, levantar. Quando diz Resh, Vav, Tav, levantado por prego na cruz. Ou seja, o nome de Ruth, na gematria, vai simbolizar levantado por pregos na cruz. Resh, Vav, Tav. Tá bom? Isso é na simbologia das letras. O nome Ruth em si também traz a ligação de uma amizade. Estávamos inimigos para com Deus. Todos pecaram e foram o quê? Destituídos. Houve uma destituição. Deus nos tirou o direito. Depois do pecado de Adão, ninguém mais se achou santo. Todos pecaram, todos pecaram e foram destituídos da glória do Senhor. Estávamos em inimizade, diz a palavra do Senhor. Então,
A ligação que Cristo faz na cruz é amizade para com Deus. Inclusive, sempre o apóstolo João, nas suas escritas, ele diz assim, nas suas epístolas, se alguém tem amizade com o mundo, se torna inimigo de Deus. Então, tudo que se refere ao contexto de vida passada, vida pecaminosa, vida sem Jesus, é inimizade. Então, o nome Ruth traz essa característica, que esse nome significa amizade. Amizade. Resh Vav Tav. Ele será levantado com prego na cruz. Ruth. Amizade. Ou seja, o seu levantar na cruz traz a amizade, traz a reconciliação, traz a remissão. E isso, como falei, esse livro traz um conteúdo muito lindo, tipologicamente, da remissão em Cristo Jesus. Olha o que diz em Colossenses. Abra sua Bíblia em Colossenses. Vamos ver essas duas palavras que são muito citadas no livro de Ruth. Colossenses. Olha só, versículo 13 do capítulo 1, Colossenses 1:13. Vou colocar aqui, ó. Colossenses 1:13. Vou ler o 14 também. 14. O que diz Colossenses 1:13 e 14? Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, no seu amor, no qual temos, aí está a palavra, redenção e remissão dos pecados. Redenção e remissão. Então, redenção e remissão são as palavras-chave para quem se conecta novamente à glória de Deus e sai da inimizade para com Deus. Pois éramos inimigos, agora somos amigos de Deus, e o próprio Jesus chamou seus discípulos de amigos. Então, o que acontece? O livro de Ruth, ele vai trazer a ligação de como uma moabita, gente, descendente de Moabe, quem lembra de onde vieram os moabitas? Quem lembra? Os amonitas e moabitas, quem lembra? Alguém lembra? Amonitas e moabitas, onde surgiram? Pronto, lembraram? O incesto, Jonathan, me acompanha aqui. Do incesto, né, de Ló com as suas filhas. Cada filha gerou Amon e Moabe. E essas nações foram as que mais deram dor de cabeça para Israel. Pensa num povo que gostava de idolatria, moabitas e amonitas. Então, Moabe, ele introduz em Israel a idolatria. Moabe traz os maus costumes de deuses pagãos para Israel. Então, Moabe é encarregado de corromper Israel. Então, lógico, olha só, de um incesto. Agora, o que acontece? De uma moabita, que é Ruth, ela se insere na genealogia através de Boaz, que é descendente de Judá e Arudá, e desse relacionamento nasce o pai de Jessé, que é avô, que é o Jessé, que é o pai de Davi. Olha só. Ou seja, dessa descendência vem a linhagem de Davi. E já tinha sido profetizada que a linhagem de Judá nasceriam os reis de Israel. Tá bom? Então, é algo muito profundo isso aqui. Inclusive, muito profundo. São 4 mulheres que são inseridas. E as 4 mulheres têm algum tipo de histórico pecaminoso no que se diz respeito à imoralidade. A primeira é a própria Raab, que é uma prostituta e é uma mulher totalmente fora de contexto, que em Jericó pede ajuda e clama ao Senhor, proclama aos espiões, e ela é guardada. Raab é a primeira. A segunda é Tamar, que se disfarça de prostituta e tem relações com Judá e Arudá. E aí vem Ruth, que é esse mistério da remissão e desse resgate. Cristo faz isso. Colossenses 1:13 e 14.
A quarta é Bet-Sheva, que é Bet-Savé, ou Bet-Seba, como se diz aqui. Bet-Seba, que também ela era a mulher de Urias, o Eteu, era uma Eteia. Os Eteus não eram da descendência de Israel. Os Eteus, eles fizeram aliança com Israel. E o que acontece? Não tinham direito mais, serviam Israel, receberam proteção dos reis. É por isso que os Eteus serviam. Davi tinha um Eteu que estava ali fiel a ele. Então, dessas 4 mulheres é inserida a genealogia. Só essa mulher aqui, Ruth, que traz amizade, é símbolo da amizade que há entre Deus e a sua igreja. Ou seja, a ligação novamente da inimizade, no cero da inimizade, nos liga novamente com Jesus. Os moabitas, eles eram um povo pagão, mas através dessa mulher, Israel adota essa moabita e é inserida na genealogia, tá bom? Como falei, não sabemos do nome do autor, mas se crê que foi o próprio Shemuel, que é o Samuel. Temos a datação. As datações de muitos desses livros de histórias, inclusive de Ruth, é incerto. Os teólogos afirmam que os acontecimentos são ocorridos no período dos juízes, no final do século 12 a.C. 12 séculos antes de Cristo. Shalom, queridos. Porém, o livro foi escrito anos depois. Os últimos versículos relatam a descendência de Ruth. Ou seja, o escritor, se você ver o último capítulo de Ruth, vê aí, o que aparece aí? Quem pode perceber o que aparece no livro de Ruth, nos últimos versículos, no último capítulo? Alguém achou Ruth, hein? O que tem escrito lá? Tem escrito o quê? Uma genealogia. E está descrito quem? O rei Davi. Olha só, aqui diz, no versículo de 1 Samuel 4 diz, 18, são estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez que gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou Naasson, ou Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, o dito cujo, Boaz, o remidor. Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, que gerou a Davi. Então, se há esse relato, não poderia ter sido escrito no período dos juízes. Foi escrito no período de Davi, ou seja, já existia rei Davi, para ser escrito e ser relatado aqui. Então, olha só como interessante. Se você procura nos últimos capítulos de Gênesis, você vai ver Jacó morrendo. E se você curte profecia, você vai ver as profecias. Querido, se a gente pudesse ter um dia inteiro para um dia decifrar, o Senhor me deu esse decifrar de cada uma das profecias para cada tribo. É tanta coisa misteriosa, é tanta coisa gloriosa. Tenha tempo um dia para reler, se você já leu, mas a gente passa lendo, mas os detalhes, como ele usa a linguagem figurativa, como é a profecia, ele fala para cada um profecias. Para Issacar, quem lembra o que ele falou? Ele fala, tu és um jumento. Tu és um jumento. Quem gostaria de receber um som de jumento aqui? Ninguém. Mas há um mistério nisso aí. Por quê? Para José diz, tu és uma árvore frutífera junto da fonte que atravessa o muro. Tudo isso é simbólico. Para Judá diz, de ti virão os reis e não faltará o cetro do governo. Já havia uma profecia que os reis nasceriam de Judá. Alguém já me perguntou, por que então veio Saul da tribo de Benjamim? E o único rei da tribo de Benjamim foi Saul. E depois é destituído e é trazido Davi, originalmente da tribo de Judá. Tudo é uma questão, um grande quebra-cabeça, histórico, profético e simbólico, terrivelmente simbólico. E serve para nós como igreja também. E de Judá ele fala assim, de ti não faltará cetro, de Judá vem uma genealogia santa, e ele profetiza e diz, e de ti nascerá Shiló. Lembra de Shiló? Não é Giló não, é Shiló, Siló. De ti virá Siló. Quem é Siló?
é o próprio Messias. É o rei que tomará o seu lugar. Para quem não sabe, Jesus nessa genealogia, a partir de Davi, são 39 reis, tanto no sul, no norte, somado 39. Jesus é o rei número 40 de Israel. Então, Shiloh significa, ele tomará, aquele que toma o seu lugar. Ele tomou o seu lugar. Agora, nessa genealogia de Yahudá, 4 mulheres que não pertenciam a nada que é moral, são inseridas, como eu falei, a prostituta, a própria Tamar, que se disfarça de prostituta e com incesto com o sogro dela, que queria queimá-la viva, antes de descobrir que era ela, a própria Ruth e a Betseba, que é Betseba, em português, que é a 4ª mulher, que também é inserida nessa genealogia. Então, o que acontece? É algo misterioso, glorioso, a questão do que a glória nessa mulher chamada Ruth, que é a amizade, a ligação com o espiritual. E o lindo de tudo isso é que ela é nomeada, você pode ver na genealogia de Jesus Cristo, ela é nomeada, tá bom? Contextos históricos. O pano de fundo histórico apresenta uma mulher virtuosa, essa era a característica dessa mulher, que veio de um povo nascido de um incesto, Ló e sua filha, os moabitas. Esses eram ancestrais de Ruth e trouxeram atrativamente a Israel a idolatria, a imoralidade, se pode ver em Gênesis 19:37 e número 25:1. Por outro lado, muda a situação tratando Israel com solidariedade e amor. Tá bom? Ponto D. O objetivo do livro de Ruth, a mulher que é símbolo da amizade agora do pecador com Cristo, com Jesus, com Deus, aliás, através de Cristo. Aparentemente, os 2 objetivos são esses: mostrar o altruísmo como o cumprimento da lei e resgatar o ânimo religioso e o amor de 2 mulheres de países diferentes numa época de rivalidade interracial, violência, idolatria. O livro inicia com a fome que havia em Belém, cujo nome é Casa do Pão, originalmente é Betlehem. Betlehem é Belém, em português. Assim como aconteceu com José no Egito, o Senhor usou a fome para trazer a salvação e bênção espiritual através dos fiéis. Boaz é o personagem que assume a função de resgatador e remidor, como nós falamos aqui em Colossenses. Ele nos remiu, nos resgatou e nos remiu. Aparece em Colossenses. Cristo fez isso. Então, o Boaz é o que tipifica o resgatador, ou seja, Cristo Jesus. Tá? Então, vamos colocar aqui rapidinho os personagens. Entendemos que Ruth significa amizade. Na própria Guimatia está falando, ele será elevado com pregos na cruz. Olha que lindo. Vav e Tav. Elevado, pregos na cruz. Isso é Cristo Jesus. Então o próprio nome traz amizade. Como nós temos amizade em Cristo só pela morte na cruz. Boaz, ele é o remidor. Simboliza Cristo Jesus. A própria Ruth é a igreja, os ímpios. Amonita, ímpio. Amonita que não tem direito. Amonita que não faz parte da linhagem. Símbolo da igreja gentílica que é injetada na videira, na oliveira verdadeira, que é Cristo Jesus e Israel. A mesma essência está em Cristo e em Israel. E nós somos enxertados para a glória do Senhor em Cristo. Então, Ruth significa a igreja. Vou colocar aqui gentil, a igreja gentil. Aí então, todos naquela época, romanos, os efésios, os coríntios, os gálatas, os efésios. Então,
Ruth vai ser a igreja gentílica, que não tinha direito. Nós não tínhamos direito, mas fomos enxertados em Cristo e trouxemos essa bênção através do Boaz. Temos Naomi. Naomi em hebraico é Noemi em português. Acho mais lindo Naomi. Naomi é Israel, simboliza Israel. Noemi é Israel. Por que Israel? Porque há um problema aqui. Qual é o problema? Israel com seu marido, Noemi com seu marido saem da terra de Belém. Há uma profecia para Betlehem, que é chamada Casa do Pão. Casa do Pão significa casa do sustento, aquilo que me nutre. Quem vive na Casa do Pão, quem nasce em Betlehem, que o próprio Cristo nasce em Betlehem, ele nasce em Belém, de Judá, e Yahudá era a tribo da onde viria o Messias, significa nutrição, estar ligado, estar nutrido, estar plugado no que é o sobrenatural. É por isso que de lá nasce o Messias, a Casa do Pão. Agora me pergunta, quem tem coragem de deixar a sua conexão? Quem tem coragem de deixar a sua ligação, a sua nutrição, a sua essência? Israel.